Meus amados, convido você a abrir sua Bíblia em Gálatas 6, de 1 a 2. Gálatas 6, de 1 a 2. Nosso tema dessa noite é corrigir com o espírito de mansidão. Diz assim a palavra do nosso Deus, Gálatas 6, de 1 a 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco através da tua palavra e que nossos corações sejam edificados e transformados para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, ó Pai. Vivemos uma geração marcada com os extremos, marcada com extremos. Pessoas que corrigem sem amor aos seus filhos, por exemplo. Ou pessoas que são omissas, ou que nunca corrigem, ou têm medo de corrigir seus filhos. Uns que são duros demais, outros que não corrigem os seus filhos. Mas as Escrituras, ela nos dá parâmetros e caminho importantíssimo para a nossa jornada no processo de correção, tanto para com os nossos filhos, quanto para com as pessoas que erram ao nosso lado. O texto proposto não é direcionado exclusivamente às famílias, mas pode ser aplicado à correção dos pais para com os filhos, como orientação do Senhor para com a vida de cada cristão servo do Senhor Jesus Cristo. E as Escrituras vai nos ensinar que nós temos parâmetros para seguir em obediência à lei do Senhor. A Igreja de Cristo não foi chamada para nem ser agressiva no corrigir, mas nem para ser omissa também. Nós não somos chamados para ofender, machucar, mas também não fomos chamados para não fazer nada. Apenas fazer de conta que não estou vendo. Ela foi chamada para a restauração de pessoas e o cuidado de pessoas. Isso é muito mais profundo e muito mais salutar, o cuidado de Deus para com a vida daquele que Deus coloca nas minhas mãos, ou a vida daquele que Deus coloca para andar comigo, no processo de chamar a atenção e o cuidado. Isso é fundamental quando nós olhamos no processo do discipulado, e o discipulado é andar junto constantemente, é ensinando ao levantar, ao deitar, ao comer, ensinando a palavra do Senhor constantemente. E quer mais do que isso, do que acontece nos nossos lares, nas nossas casas, com os nossos filhos, por exemplo, ao levantar, ao deitar, inculcando a palavra do Senhor nosso Deus no coração dos nossos filhos, na mente dos nossos filhos. Pais não foram chamados para apenas alimentar os filhos, apenas para proteger os filhos, apenas para dar uma cama quentinha, para dormir nessa noite fria, ou para ir verificar se o filho não está descoberto, né? Os pais e mães aí de plantão, que os filhos mexem e você acorda à noite e fala, será que eles não estão descobertos? Aí você vai lá e dá uma olhada e você vê que o filho se bateu à noite, se mexeu e está descoberto, você vai lá e cobre ele,
Cobre aquele filho e aí dá aquele beijinho e coloca para dormir. Pais foram feitos para dar carinho, é verdade, e isso faz parte de carinho e de cuidado. Mas não é só isso. Não é só isso. A proteção é importante, o alimento é importante, a roupa é importante, a educação é importante. Mas não é só isso. A palavra de Deus vai nos trazer o aspecto de que nós temos uma responsabilidade, por cima de tudo, espiritual, ao ensinar nossos filhos. E o que é mais importante, o espiritual ou o material? Algumas vezes eu vejo alguns filhos falar assim, não faltou comida na minha casa, não faltou lar na minha casa, não faltou cama para a gente dormir na minha casa, nós nunca dormimos com fome na minha casa. Mas o mais importante, eles não falam, nunca faltou Deus na minha casa, sendo ensinado e corrigido na disciplina cristã. Nós somos chamados para formar corações. Você, pai, você é chamado para formar um cristão que Deus colocou na sua vida. Um servo do Senhor, uma serva do Senhor Jesus Cristo, que Deus colocou para ser formada. O coração do teu filho, da tua filha, está sendo formado através da tua exortação, do teu chamar a atenção, do teu direcionar as crianças. Isso é tão salutar no aspecto do pai cristão, quando os pais chegam para a profissão de fé, eles colocam que prometem ensinar os filhos a ler, para que possam ler a palavra do Senhor Deus, a trazer a igreja constantemente para que esses possam entender que ali é o caminho do Senhor, a servir de bom exemplo para com o filho, porque ele vai ser espelho da graça do Senhor para com a vida dessas crianças. Sim, os pais são chamados para formar corações, para conduzir na espiritualidade, para corrigir, não com vara severa, mas com graça diante do Senhor, com graça diante de Deus, e corrigir com amor acima de tudo. Somos chamados no processo. O mundo corrige da forma que bem vê no conceito social, mas nós que somos cristãos, que temos o Evangelho de Cristo, entendemos que esse Evangelho é o Evangelho da graça do Senhor que sustenta as nossas vidas e que nos chama a atenção para o que Deus quer. Por isso, vamos estudar e ouvir a palavra do Senhor Deus sobre a correção, e em primeiro lugar eu quero abordar que o cristão maduro não ignora o pecado. O cristão maduro não ignora o pecado, versículo 1, se alguém for surpreendido em alguma falta. Se alguém for surpreendido em alguma falta. O apóstolo Paulo não diz, finjam que não viu. Finjam que nada aconteceu. Se alguém for surpreendido em alguma falta, faça de conta que não viu. Ou então, cada um vive a sua verdade. Cada um sabe da sua vida. O apóstolo Paulo não fala, não julguem as pessoas. Mas o apóstolo Paulo fala para exortar. Se alguém for surpreendido em alguma falta, exorte. A Bíblia não normatiza o pecado. A Bíblia não vai dizer, olha, está tudo bem, você pode fazer o que você bem entender da sua vida e caminhe, vá embora, faça a sua vida. Não, mas ele diz, vai lá e exorte, coloque e mostre o problema. Hoje existe uma ideia errada de amor que corre no meio social. Mas é um amor sem verdade. É um amor apenas de fala. Porque quem ama, corrige. Quem ama, acolhe. Quem ama, protege. E proteger é dizer, olha, esse caminho é um caminho errado. Olha, esse caminho é um caminho que não leva e não glorifica o nome do Senhor. E em nossas casas, com o nosso filho, muito mais ainda, porque somos chamados a exortar aqueles que Deus colocou sob nossas mãos.
O mundo lá fora tem um acolhimento sem arrependimento. Pode ficar do jeito que você está. Pode ficar do jeito que está, não tem problema nenhum. Vem do jeito que você está. O Teles falou hoje lá na EBD, lá na classe. Vem do jeito que você está, né? Em muitos lugares, pode permanecer do jeito que você está. Não, não pode. Vem do jeito que você está, e agora o Evangelho confronta nossas vidas para que haja transformação no poder do Evangelho de Cristo Jesus. Não podemos acolher sem arrependimento. O mundo lá fora tem uma ideia de amor, que graça não precisa de transformação. Não, não é isso. Mas o Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo nos ensina o processo do cuidado, do confronto, da orientação e da restauração. A disciplina, o cuidado, não é para destruição, mas é para fortalecer caráter, vida e transformação diante do Senhor. Nós confrontamos no processo de cuidado, não para expor, não para humilhar, não para derrotar, mas para restaurar vidas. Olhando isso para os nossos pais presentes, uma das maiores crueldades dos pais da modernidade é não corrigir os filhos, não disciplinar, não orientar espiritualmente. Eu não estou falando que você tem que ir lá e bater, não é isso. Você tem que ir lá e orientar. Você tem que ir lá e cuidar do teu filho. Você tem que ir lá e caminhar espiritualmente com ele e dizer o que é pecado e o que não é pecado diante do Senhor. Muitos confundem amor com permissividade ou amor com mansidão de omissão e não cuidam dos seus filhos. Mas filhos sem correção, eles se tornam frágeis espiritualmente. Eles se tornam emocionalmente desgovernados. Não sabem para onde vai, não sabem receber uma negativa, não sabem. São incapazes de lidar com o limite. E quando vem o limite, vai vir o limite, ele vai se perder. Por quê? Porque a vida foi feita de limites, e tem limites sempre. Somos nós, pais, que temos esse privilégio de ensinar em nossas casas o amor e o cuidado divino. Lembro uma vez, minha mãe, ao me corrigir, para hoje você é corrigido com a vara, para amanhã não ser corrigido pelo cacetete do guarda na rua. Foi misericórdia. É quase isso. Mas foram colocado o limite da forma que ela entendia. E entendemos o limite. E deu certo, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Aprendemos. Mas nós devemos deixar de cuidar dos nossos filhos. Provérbios 13, 24 fala assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Quem retém vai ter consequências. Quem retém o cuidado para com o seu filho, o disciplinar, o corrigir, vai ter consequência. Mas ele coloca um detalhe aqui, que ele fala, olha, mas o que o ama e cedo disciplina. O processo aqui não é lá no final, porque eu vejo que pais tardam em ensinar o seu filho e esperam ficar por aqui, né, por aqui, e quando vão fazer, fazem de forma insensata, com raiva, com ira, mas não é nesse processo que a palavra de Deus nos ensina. Ele fala, cedo disciplina, eu vou ensinar desde pequenino, e vou ensinar do começo e não no final. Por quê? Porque eu amo, porque eu cuido, e no cuidado eu vou amar cuidando do meu filho. Em segundo lugar, a correção cristã precisa ser marcada pela mansidão. A correção
cristã precisa ser marcado pela mansidão. Ainda versículo 1, corrija-o com espírito de brandura. Corrija-o com espírito de brandura. A palavra brandura ou mansidão significa aqui, não significa aqui fragilização, ou ser frágil, ou fraqueza. Não. Mas o espírito de brandura é força sobre controle. Força sobre controle. Firmeza governada pelo Espírito. Verdade acompanhada de amor. Espírito de brandura aqui não é você ser aquele que não tem palavra firme, mas com palavra firme, centrada em Cristo, sem ser no final, antecedendo para que possa corrigir sem ira. Paz, um alerta aqui. Quando você estiver irado, quando você estiver nervoso, quando você estiver irritado, não é hora de corrigir o seu filho. Mas quando passar a ira, também não é hora de esquecer o que ocorreu, mas é hora de sentar com ele e ensiná-lo. O mesmo princípio cabe para com o irmão que está do meu lado, que errou para comigo. Na hora que eu estou irritado, na hora que eu estou nervoso, o mesmo princípio cabe nos nossos relacionamentos, no casal, marido e mulher. Na hora que vocês estão irritados, nervosos, não tentem resolver as questões. Por quê? Porque a chance de dar ruim é grande. É a hora que nós falamos coisas sem freios. E ofendemos e machucamos as pessoas. Mas é hora de o cuidado. E exercitar o amor cristão. O amor como Cristo tinha. Jesus, ele corrigia sem humilhar. Sem destruir. Sem esmagar a pessoa arrependida. Jesus corrigia com amor. Que é um exemplo disso. Lá em João capítulo 8, é trazido uma mulher que é chamada de adúltera. E ela é pega em flagrante adultério. E Jesus está lá e eles trazem para testar Jesus essa mulher. E coloca ela na presença de Jesus e diz, essa mulher foi pega em flagrante adultério. E a lei diz que ela deve ser apedrejada. O que o Senhor fala sobre isso? E Jesus abaixa e fica escrevendo na areia. E o texto bíblico fala assim, e eles insistindo com Jesus. Imagina, eles falam assim, e daí Jesus, o que você me fala? Diga Jesus, o que é para nós fazermos? É para apedrejar? O que é? E Jesus fala para aqueles homens, para aquelas pessoas que lá estavam acusando, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Todos saem, a partir dos mais velhos, vão embora, porque esses têm maior consciência do seu erro, das suas falhas, dos mais velhos aos mais novos, até ficar somente Jesus e a mulher. Mas Jesus, ele dá uma palavra muito certa para essa mulher, ele fala assim, aonde estão os teus acusadores? Nenhum, Senhor, todos foram embora. Então não tem ninguém para te acusar? Não. Nem eu tampouco te condeno. E aí Jesus disse, vai e não peques mais. Jesus ensina para essa mulher a graça, o amor, sem dizer, não tem problema, o que você fez não é nenhum problema. Pode continuar vivendo a sua vida normalmente assim. Não. Jesus disse que aquilo era pecado, que ela estava errada e que ela precisava corrigir e não fazer mais aquilo. Jesus tratou isso com amor. Jesus tratou isso com carinho, cuidando dessa mulher. O perigo da correção sem graça, sem a graça do Senhor, é usar a Bíblia como arma. Olha o que diz as Escrituras aqui. Corrigir para ferir, para machucar, para ofender. Corrigir para quebrar caráter e personalidade. Confrontam para humilhar, para expor, para machucar, com tom de verdade. Usando a Bíblia ainda como arma. Isso não é espiritualidade.
Isso é orgulho religioso. Aplicando isso para nós, para os pais e para os casais aqui presentes, hoje, nessa data especial, algumas perguntas importantes para nós é fundamental. Como estamos corrigindo dentro da nossa casa os nossos filhos, o teu cônjuge quando erra? Nosso tom produz restauração ou medo? Eu já ouvi alguns filhos falar assim: nossa, o meu pai olhava para mim, minha mãe olhava para mim, me dava até vontade de ir ao banheiro. Elas olhavam de lado assim, aquele olhar 3/4 assim, ó. Você já até sabia o que vai te esperava lá em casa. E algumas vezes até aquela famosa frase: lá em casa nós vamos conversar. Lá em casa nós vamos conversar. Certa feita eu ouvi um pastor, até parente meu, a mencionar que quando ele estava bagunçando na igreja, o pai, que era pastor, pediu licença, foi lá, pegou o filho, colocou ele no colo e saiu com o filho para levá-lo ao banheiro. E ao sair, o filho falou assim: irmãos, orem por mim. Irmãos, orem por mim. Errado não estava. Errado não estava. Mas devemos ter graça. Devemos colocar a graça em nosso meio. Corrigir não por medo, mas por autoridade bíblica e espiritual. Corrigir por amor ao teu filho. Não expondo esse a um estado complicado, mas protegendo o coração do teu filho, protegendo o coração daqueles que erraram, para que esses que foram errados não se sintam envergonhados, humilhados, mas se sintam corrigidos e amados no Senhor. Porque a correção não é para esmagar, é para abençoar, é para corrigir. Está torto, então eu corrijo para a direção correta. Quando fazemos essas tratativas em nossos lares, em nossa casa, com o cônjuge, com a esposa, com o marido, como estamos fazendo isso? Estamos fazendo isso com brandura, com amor e cuidado? Uma casa sem mansidão produz distanciamento emocional, meus irmãos. Nós não podemos criar muros em nossas casas, em nossos quartos, em nossa vida familiar. Nós devemos criar pontes para alcançar o coração dos nossos filhos, pontes para alcançar o coração do nosso cônjuge. E palavras duras criam barreiras difíceis de ultrapassar posterior. Palavras que machucam, ofendem, palavras duras que causam medo. Palavras duras que causam medo. E muitas vezes a disciplina é por medo, por pavor, e não por amor. Talvez você possa falar assim: mas pastor, lá na minha casa foi desse jeito. Meus irmãos, então a graça te basta. Busque a graça, coloque o teu coração diante do Senhor e peça ao Senhor que cure a tua alma se alguma ofensa ficou. Não teve ofensa, glórias a Deus por isso. Glorifique o nome do Senhor e exalte o nome do Senhor de pé, porque é bênção do Senhor não ter mágoa ou tristeza por causa disso. Mas cabe a nós, pela consciência da palavra, entender que devemos ter a ação de abençoar e cuidar uns dos outros. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Esse é o cabeça, é Cristo. Ele é o nosso exemplo de ação e de atitude. E isso deve mover o nosso coração. Quem corrige também precisa vigiar o próprio coração, é o meu terceiro ponto. Quem corrige precisa vigiar o próprio coração. Versículo 1, ainda ele fala assim: guarda-te para que não sejais também tentado. Guarda-te para que não sejais tentado. Meus amados, Paulo destrói aqui o orgulho espiritual.
você também é vulnerável. Você também depende da graça. E eu posso tirar você e colocar aqui, nós também somos vulneráveis. Nós também somos dependentes da graça. E ao corrigir nossos filhos, ao corrigir alguém, tome cuidado. Tome cuidado, porque somos vulneráveis, somos pecadores. E podemos cair no erro. Ao fazer coisas certas, podemos fazer o certo o errado. Devemos tomar cuidado. Na teologia reformada tem um princípio da depravação humana. Da depravação humana. Ninguém naturalmente é superior ao outro. Todos são pecadores. Todos somos dependentes da graça de Deus incondicionalmente. Todos nós. Ou o pai e a mãe, porque são pai e mães, não erram, não pecam. Pecam sim. São passivas de erro. Então tome cuidado, vigia sempre. O cristão maduro não corrige com arrogância, com superioridade, com espírito de condenação. Ele corrige lembrando o seu coração, se não fosse a graça de Deus, se não fosse Deus, eu também teria caído. Eu também teria errado. Se não fosse o poder de Deus me segurando, eu também teria cometido os mesmos erros. Pais precisam tomar cuidado para não disciplinar em ira, não corrigir por orgulho, ou porque foi envergonhado. Você me fez passar vergonha, e por isso você precisa apanhar. Não. Não. Não é por isso, mas é cuidado da graça do Senhor, amando e protegendo o coração teu e daqueles que Deus coloca em tuas mãos. Não para exigir dos filhos aquilo que você também não vive. Não dá. Viva, ame, caminhe. Não seja orgulhoso, mas seja aquele que tem a consciência de que a graça superabunda em nossas vidas para nos fortalecer a não cair. Filhos devem aprender pelo exemplo. Somos nós que damos exemplo a eles. Nossa casa é uma escola para os nossos filhos. O exemplo de cuidado, o exemplo de amor, o exemplo de amparo. Tiago 1, 19 e 20 fala assim, vamos dizer todos, sabeis muito bem, seja tardio, porque a ira não produz a justiça de Deus. Lembre-se que ele fala tardio, não faça. não faça. E por que ele fala isso? É para que você não faça em ira, mas faça em amor e cuidado. E, em quarto e último lugar, a igreja e a família devem ser lugares de restauração. A igreja de Deus é um lugar de restauração, mas a família do povo de Deus também é um lugar de restauração. E o texto bíblico é o versículo 2 do nosso texto base. Levai as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros, porque assim vamos cumprir a lei de Cristo. O Evangelho cria uma comunidade restauradora para as nossas vidas. O Evangelho cria um povo que deve cuidar um do outro, ensinando e cuidando. A cultura aí fora trabalha o individualismo, trabalha o isolamento, trabalha o cancelamento. Se você não pensa igual eu te cancelo, eu te abandono, eu deixo você de lado. Mas a igreja deve ser diferente,
Porque a gente aceita esse pensamento com muito desgosto lá fora. Mas dentro da igreja nós devemos pensar e agir diferente. Devemos ser aqueles que acolhem, que amam, que levam a carga uns dos outros e não abandonam de lado. O discipulado restaurador acontece quando choramos com quem sofre, ajudamos quem caiu, quem está sofrendo, quem está padecendo por algo, ou passando por dificuldade por algo. Mas também quando nós orientamos com paciência e sustentamos os fracos em amor, levando o peso porque está cansado, porque está fraco. Aplicando isso para nós nessa noite especial, onde temos famílias com os nossos bebês e que estamos assim nos alegrando com esses. Hoje vemos pais que estão aqui para receber uma bênção do Senhor e agradecer uma bênção do Senhor, porque tem um filho. Deus deu um filho. Isso é dádiva do Senhor, isso é bênção do Senhor. É bênção do Senhor. Mas isso traz uma responsabilidade muito grande. De, primeiro, pensar que Deus te deu o privilégio de educar alguém, de ensinar alguém. E esse alguém pode e deve ser orientado na presença do Senhor, ensinado a amar ao Senhor, ensinado a cuidar da sua vida espiritual. Nossos filhos, eles devem aprender a caminhar nos caminhos do Senhor com nossas vidas. Mas isso exige presença no Senhor, isso exige exemplo das nossas vidas para com eles, isso exige oração e determinação no orar e no caminhar com eles, mas também isso exige corrigir com graça os nossos filhos, ensinando, não porque você fez tal coisa que você vai sofrer tal punição, mas ensinando como isso ofende a Deus, primeiramente. Como isso ofende ao Senhor do céu. Uma correção com graça. Mas também nos ensina a palavra do Senhor que o nosso lar deve ser um lugar de discipulado. Discipulando nossos filhos a amar e a ouvir a voz do Senhor sempre. A maior necessidade das crianças não é apenas o conforto, a boa educação, a estabilidade financeira, mas é amar a Cristo sobre todas as coisas. É aprender que o Evangelho é vivo e verdadeiro. É viver a graça visível e invisível do Senhor em nossos lares, para que nossos corações vivam essa verdade. E que os nossos lares vivam o verdadeiro ensinamento bíblico do Senhor a cada dia. Concluindo, Gálatas 6, de 1 a 2, fala sobre a graça incondicional, a graça do Senhor, mas a graça que não ignora o pecado também. O pecado existe e ele acontece em nossos lares, e devemos assim estar em atenção. Mas também que nós não devemos abandonar os pecadores. Eles podem errar e vão errar, e devemos estar atentos a isso acontecer para que possamos orientar em amor. Mas Cristo fez isso conosco também. Nos confrontou, nos chamou ao arrependimento e nos restaurou pela cruz, que foi onde Ele foi derramar o seu sangue por nós. Assim, agora nós temos a liberdade de ensinar tanto os nossos filhos como as pessoas à nossa volta do Evangelho verdadeiro e genuíno de Cristo Jesus. Ele nos ensina e Ele nos exorta. Agora somos chamados como igreja e na igreja a exercer o amor no cuidado com a igreja, no casamento, na criação dos filhos e no cuidado diário com as pessoas à nossa volta. Que Deus nos abençoe, meus amados, para que nesse processo da caminhada possamos viver a verdade, possamos pregar o Evangelho em verdade e anunciar Cristo Jesus a todo o tempo, em nome de Cristo. Que Deus nos abençoe para a glória dele mesmo.